né? Se fosse Claro que já sabia o que ia ter. eu nem teria ido, porque eu já tinha fugido. Eu não tinha nem voltado pro Brasil. Pô, mas aí estamos de acordo, Kim. Não teria que ter voltado pro Brasil. Mas se você diz que o presidente não tem responsabilidade nenhuma pela situação que ele está, você está se contradizendo agora. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mas, antes da gente encerrar, porque tem mais coisa pra gente falar sobre essa questão desse julgamento, eu aproveito para fazer um react a um vídeo que ontem o Kim Paim, eu não sei porque não me mandou mensagem, mandei uma mensagem para ele hoje, mas ele resolveu fazer um vídeo em que ele me citava. E eu vi algumas pessoas se descabelando, ai meu Deus, o Paulo Figueiredo e o Kim Paim, etc, etc. E eu assisti o vídeo e vou reagir ao vídeo do Kim Paim. Em primeiro lugar, antes de reagir, eu só quero dizer para vocês o seguinte: eu não vi nada demais no que disse o Kim Paim a meu respeito. Então, se vocês estão esperando que eu vá xingar, descabelar, etc, etc, eu acho que vocês vão ficar frustrados. Porque Kim Paim discordou de mim. Eu convivo muito bem com o dissenso. Ao contrário das pessoas que acham que você só pode estar cercado de puxa-sacos, foi respeitoso, apresentou um ponto de vista diferente do meu. Bota aí pra gente ouvir, Bruno. Entrando em outra treta também, no dia de ontem, Paulo Figueiredo fez 2 tweets, movimentaram aí parte do dia, muita gente comentou sobre eles. Um foi esse Eu nem tinha visto que o tweet tinha tido, sei lá, quase 500 mil de pessoas. daqui. Ele bota assim, ó, ontem a ida de Bolsonaro ao Supremo tinha tido excelente repercussão. Passou enfrentamento, coragem, liderança. A ideia era hoje, ao final do julgamento, ele ter a palavra final em uma coletiva de imprensa que dominaria os noticiários. Mas é impossível Bolsonaro manter uma boa estratégia por 2 dias seguidos. Hoje, Verdade. desistiu de ir e cagou tudo. Cagou tudo. Cagou mesmo. Pegou mal, viu? Não. Vai dar uma entrevista sei lá onde, com a impressão de comportamento errático. É um ótimo homem, mas um péssimo estrategista. Não é à toa que estamos nessa M de dar gosto. Esse final, assim, eu discordo, não é 100, né? 500%. Ótimo. Vamos lá. Por causa disso que estamos como estamos hoje, pô, é negar a história do Brasil. É como se o Brasil tivesse começado em 2019. Nós estamos aqui por causa da estratégia errada de Bolsonaro. Sério, velho. Tanta coisa, não teve nada que aconteceu antes para construir o Brasil que temos hoje. Se Bolsonaro tivesse estar tudo diferente, tá bom. Discorda. Sim, e eu vou te explicar por quê. Existe uma diferença entre condição necessária e condição suficiente. De fato, as merdas que o Bolsonaro fez e vem fazendo desde 2019 não são condições suficientes para nós estarmos na merda que nós estamos hoje. Claro, eu sempre falo aqui, existe um Alexandre de Moraes, existiu o dinheiro da USAID, existiu uma onda internacional, existiu um monte de coisa acontecendo. Porém, embora não tenha sido condição suficiente, foi condição necessária. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que talvez você consegue imaginar isso. Eu acho que você é um cara muito inteligente, já apontou isso várias vezes. Talvez se ele tivesse apontado, por exemplo, o ministro da Justiça que não fosse o Sérgio Moro, a quem você é bastante crítico, nós não tivéssemos nessa situação. Talvez, se ele não tivesse seguido de todos os acabou porra dele uma recuada, talvez se ele não tivesse mandado cartinha pro Temer, escrita pelo Temer pro Alexandre de Moraes pedindo desculpa depois do grande clamor popular, isso não tivesse acontecido. Talvez, se ele tivesse nomeado um advogado-geral da União, que é o cara responsável por apresentar todas as petições da União, ele não tivesse apoiado, nomeado o braço direito do Alexandre de Moraes, o cara que escreveu a tese do Alexandre de Moraes
para a USP, o José Levi, como advogado-geral da União por um bom tempo, talvez isso não tivesse acontecido. Talvez, se ele tivesse nomeado um cara com um pouco mais do que 150 nanogramas por decilitro de testosterona no lugar daquele terrivelmente terrível do André Mendonça, talvez a gente não tivesse nessa situação. Ou o outro, que eu ainda acho um pouco melhor, que é o Cássio Nunes. Talvez estas não fossem condições, talvez se essas coisas não tivessem acontecido, a gente não estivesse nessa merda de dar o gosto. Talvez, se o presidente tivesse melhor assessorado em todo esse processo, ele tivesse conseguido, mesmo com os problemas das nossas urnas eleitorais, ter chegado nessa situação. Talvez, se o presidente tivesse, por exemplo, resolvido contestar as urnas antes do processo eleitoral e não depois do processo eleitoral, nós não tivéssemos nessa merda de dar o gosto. Talvez, se o presidente não tivesse ido chorar nas frentes da multidão e tivesse mandado as pessoas para casa, talvez o 8 de janeiro não tivesse acontecido. Talvez, se o presidente tivesse se pronunciado no 8 de janeiro imediatamente, quando começou, como fiz eu, e não ao final do dia depois que o quebra-quebra já tivesse acabado, talvez ele estivesse numa situação melhor. Talvez. Talvez, se o presidente Bolsonaro não tivesse retornado ao Brasil depois de já terem dito para ele que ele seria preso, nós não estivéssemos nesta altura processual. Talvez. Eu posso passar aqui o dia inteiro. E que você fala isso para atacar o presidente Bolsonaro? Não, repara que todas essas coisas que eu citei aqui são um mau assessoramento e uma péssima estratégia, que foram confirmadas ontem, e a gente já vai falar sobre isso. Mas ainda assim, Kim, será que nada disso teve peso nenhum nos acontecimentos? Qual o problema dessa reação? Qual o problema de vocês acabar puxando o saco do presidente? Qual o problema? O problema é que a gente vai, e eu creio muito que o presidente Bolsonaro voltará ao poder em 2027. E o que eu espero? Eu espero que o presidente seja melhor. Da mesma forma que o Trump cometeu menos, mas muitos erros aqui nos Estados Unidos em 2017, quando ele assumiu, e agora o que se chama de Trump 2.0 é muito melhor do que o Trump 1.0. Por quê? Porque foram vistos os erros que foram cometidos. Posso passar aqui, nomear alguns. Se quiser, posso falar aqui a nomeação do Rex Tillerson para o Departamento de Estado, enfim, não ter desmontado o esquema do USAID, o Deep State. Posso falar aqui o dia inteiro também Isso faz parte. Sabe por quê? Porque nós somos comentaristas políticos. Nós não somos, eu pelo menos, não sou organizador de militância, não sou, eu faço comentário e análise. É o que eu pago, eu sou pago para fazer isso. Talvez, se nós fizermos... Sabe quem fazia muito antes de mim? E as pessoas sentavam, paulavam. Um grau muito maior e muito melhor, com muito mais profundidade do que eu, mas não muito diferente. Mas vamos continuar. Sim, mas 500%. Aí depois ele volta também. Trump julgado versus Bolsonaro julgado. Quem você gostaria de ter te liderando? Alguém acessório este bom homem, pelo amor de Deus. Aí coloca ali a foto do Trump, né? Quando foi preso, o cara é de mal, brabo. Aí coloca a foto de Bolsonaro, triste, rapaz. Passando que comeu, sei lá, um ovo estragado. Dor de barriga. Aí aparece, né? Nosso grande jornalista, 25 anos de profissão, 12 livros publicados, o maior gênio desse país, Rodrigo Constantino. Acho que apostam no traço cultural brasileiro de adorar um coitadinho, uma vítima. Eu acho que Bolsonaro não aposta em nada, velho. Eu acho que eles... O que seria até possível. É uma estratégia errada, mas alguém poderia até ter imaginado, não, pessoas vão ter pena do Bolsonaro e vão reagir. Seria um mau conselho, mas... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Pelo menos seria uma estratégia. Olha, ele falou, não, fui porque eu já sabia o que é que ia ter.
Assim, velho, eu já tinha dito ontem, né? Se fosse Claro que já sabia o que ia ter. eu nem teria ido porque eu já tinha fugido. Eu não tinha nem voltado pro Brasil. Pô, mas aí estamos de acordo, Kim. Não teria que ter voltado pro Brasil. Mas se você diz que o presidente não tem responsabilidade nenhuma pela situação que ele está, você está se contradizendo agora. Você está dizendo o que eu disse, ele não tinha que ter voltado ao Brasil. Mas já que voltou, e já que só tem uma saída, que é o enfrentamento, e assim, eu vou falar hoje aqui sobre... O presidente tem todos os motivos do mundo para estar confiante. O presidente sabe o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos mais do que todos vocês que estão no ar. Ora, eu não preciso nem dizer isso. O filho dele largou a vida para vir para os Estados Unidos, para lutar o fronte dos Estados Unidos. Sinal que tem coisa boa acontecendo aqui. Caso contrário, ele seria completamente maluco. Então o presidente sabe o que está acontecendo aqui. Tinha todos os motivos para estar confiante. Ao mesmo tempo, vamos abordar isso no programa de hoje, ele também sabe a situação da anistia no Congresso, que é boa. Então, o presidente tem que estar confiante. Não tinha nem voltado pro Brasil. Eduardo Bolsonaro foi tarde, na minha visão. Eu também, na minha. Mas tá louco. E como é que eu, Estamos de acordo. no alto da minha covardia, vou exigir alguma coisa dos outros? Não, mas ele se coloca assim na posição de líder. Isso é... Mas peraí, aí há uma confusão, Kim. Você acha que você, porque está na Austrália e não vai pro Brasil simplesmente ser preso e não poder reagir, você acha que isso é um ato de covardia? Então deixa eu te explicar, deixa eu te perguntar um negócio só para eu entender, né? Numa guerra tem gente que tá na infantaria trocando tiro, tem gente que tá na retaguarda fazendo logística, e tem o cara que é um piloto de um F-35 Stealth ou um B-22 Spirit, que é uma aeronave de $1 bilhão. E esse cara tá sobrevoando e fazendo bombardeios certeiros. Esse cara, que só porque ele tá lá em cima e não tá... Você acha que alguém da infantaria pode virar e falar assim, desce aqui, pô, pra trocar tiro com a gente? Isso é uma coisa inteligente? Eu não sinto nenhum momento de covardia da minha parte. Pelo contrário, eu acho muito interessante que os caras estejam tomando uma sova para conseguir me tornar réu. Seria bom se isso estivesse acontecendo com o presidente Bolsonaro, porque a gente vê a árvore pelos frutos. A gente vê o resultado das ações e vê se a estratégia é boa. Se eu adoto uma estratégia que é ruim, eu abandono essa estratégia. Mas é boa a estratégia de ficar fora. E não é nem minha, é bíblica. Né? São José retirou Jesus de Israel e foi para o Egito. Voltou quando a situação estava boa. Isso não... Já relatei aqui vários exemplos na história, a gente já teve muito essa discussão no caso do exílio do Eduardo Bolsonaro. Zero por covardia, por coragem. Por coragem de você enfrentar o sistema de onde você pode. E eu queria que o presidente Bolsonaro tivesse tido a coragem de enfrentar o sistema daqui de fora. Mas ele optou. Você diz que as estratégias dele são sempre boas, pelo que eu estou entendendo. Mas não são. Eu não sei se você, porque eu não sei exatamente qual é o papel que você tem, mas acho que você é um comunicador competente. Não veria covardia sua, não. Discussão, bicho, mas sei lá, acho que às vezes as pessoas esquecem que do outro lado é tipo o que o Fux falou, né? Às vezes as pessoas esquecem que tem um coração, né? Batendo. Não. Talvez não tenha também, né? Vai que Bolsonaro seja um robô, seja um clone. A gente, de coração, eu tenho paciência pra ver muita coisa, até ver a esquerda aí se degladiando, mas no julgamento como aquele, olhar os meus algozes lá, falando de coisa de mim que eu com certeza ia discordar e ter que ficar caladinho, ali no máximo brincando com o celular, não. Você só precisa estar calado com a boca, o seu rosto inteiro pode falar. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas.
e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.